tátil, gente. Então, a pista tátil, nesse caso, ela funciona, porque ela está próxima do elemento predial, tá? Alguns pequenos detalhes que não estão de acordo com a norma, por exemplo, porque isso era uma coisa experimental na época que foi feito, não tinha nem norma. Eu não sei se vocês sabem, mas a norma, a NBR 950, ela nasceu de uma vivência, isso que nós vamos praticar agora há pouco. Houve um grande congresso, eu tenho os anais do CVI do Rio de Janeiro, Centro de Vida Independente, isso na década de 70, tá? Fizeram um grande congresso internacional, que vieram arquitetos de vários lugares da América Latina e até da Europa, tá? E saíram pelas ruas do Rio de Janeiro, um de cadeira de rodas, o outro de bengala de cegos, o outro com tampão no ouvido, e começaram a perceber a cidade. Aí depois, eu tenho os anais, todos eles transcritos. Aí tem uma transcrição de uma moça lá falando: pois é, eu acabei batendo a cabeça num orelhão, porque eu não percebi que existia o orelhão. Aí a NBR estipulou que deveria ser feita uma sinalização tátil de alerta. O outro falou: pois é, eu quase rolei a escada, porque na escada não tinha nada que me avisasse que ia começar uma escada. Piso tátil de alerta antes do início e do final da escada. Eu pensei que a escada tinha acabado porque o corrimão estava interrompido e quase rolei o segundo lance. O corrimão deverá estar em todo o desenvolvimento da escada. A vida, Aristóteles ou Sócrates falou que aquilo que eu sei fazer, aprendi fazendo. Se a gente não fizer, se a gente não testemunhar, não desse a nossa vivência, e é isso que nós vamos fazer depois da vivência de hoje, cada um vai dar o seu testemunho, tá? Sobre o que sentiu dessa vivência e o que poderia ser melhorado, aí nós vamos conseguir mudar isso aí. Nós vamos transformar o mundo em uma coisa mais factível. Então vocês vejam que aqui, deveria ter, por exemplo, aquilo que eu falei, né? O caminhar do cego, ele pode perfeitamente passar pelo alerta sem perceber. Então os certos aqui seria 3 lajotas que eu não tenho, ninguém vai dar passo de 1,20 m, né? Então se eu tiver 3 lajotas, eu consigo cobrir um espaço de 1,20 m. Então a pessoa, ou no começo ou no final, ele vai sentir as bolinhas e vai perceber que existe um alerta, que existe ou uma derivação, ou que existe um objeto suspenso, alguma coisa vai acontecer por causa do alerta. Ou é o início de uma escada, ou é a travessia de uma rua. A função das bolinhas é isso. É uma pena que eu esqueci de trazer, mas lá na rua nós temos o piso tátil. Vocês vão sentir, vocês vão conseguir sentir qual é, o que é bolinha e o que é linear. E isso aqui tem que ser linear. Não que nem lá em Jaraguá, em outras cidades que a gente viu, que em vez de estar assim, ele estava assim, ficou bonitinho assim. Ficou um paspatu em volta da calçada, assim, em volta das floreiras. Né? Tem foto ali que você é assombroso. Mas no caso, chega o cego ali. Daí tem esse piso de atenção. Na verdade, ele não exatamente sabe o que é que vem pela frente. Não. Como é que ele reage? Assim, ele continua, ele para? Não... Ele vai analisar. Tá? Em algumas situações, por exemplo, tem gente, o Bill, por exemplo, horroriza mapa tátil. Eu acho legal. Uma pessoa que nunca esteve num ambiente, ele chega lá no Benjamin Constant, no Banco do Brasil, tem muitas agências que tem um mapa tátil. Tá? Então você está aqui, lá na Reatec tinha muitos desses, tinha uns inclusive que sonoro. A pessoa apertava o botãozinho, pegava a trilha, apertava o botãozinho, esse é o setor do pessoal, acertado? Aqui é o setor de tesouraria, né? Então você cria esse mapa tátil e o cego ele tem essa facilidade. Ele cria um mapa mental. Às vezes eu estou dirigindo na cidade e andando junto com o Zé Leite, andando junto com vários cegos, né? O Simão. E eles mesmo me corrigem às vezes no trânsito. Pô, Ricardo, por que você não pegou ali atrás no José Loureiro? Pô, como é que você sabe que ali era o José Loureiro? É impressionante, ele tem uma facilidade em criar. Às vezes uma depressão no asfalto é o sinal, às vezes uma lombada, o barulho da igreja. Né? Ele cria essa percepção, ele cria um mapa tátil. Lá em São Paulo, no Instituto de Cegos, tem um mapa do centro de São Paulo, uma maquete tátil do centro de São Paulo, apontando onde que é a Paulista, onde que é parte da escola, parte do colégio e tudo mais. Ele sai dali com aquele trajeto já traçado. Então quando ele chegar nessa pista de alerta, ele vai saber, opa, essa região aqui tem um ponto de ônibus. Ele vai começar a criar o cotidiano dele. Essa é a principal função da pista tátil. Porque ninguém vai ficar na rua contando
quantos passos até o próximo ponto de ônibus, né? Então, se tiver uma sinalização tátil, é isso que eu tento defender aqui no Instituto Cego do Paraná, que mesmo que você não ande na pista tátil, serve de uma referência para você. Até para quem tem visão, a Terezinha, por exemplo, ela tem, acho que é 5 ou 10% de visão, saúde. 5 ou 10% de visão. Então ela consegue, lembra que eu falei, aqui já está cromo diferenciado, cromo cor, né? Então tem uma diferenciação de cor. Então ela consegue perceber, por exemplo, se ela estiver andando num piso claro, amarelinho, que nem esse, se eu tiver uma pista tátil preta, ela vai perceber essa cromo diferenciação. Não precisa nem ter, às vezes, saliência. Às vezes só com a cor ele já percebe. Então não precisa andar em cima, mas já serve como uma referência para muita gente, né? Então eu tenho que pensar na cidade ideal, desenho universal, tá? Se o cego vai andar em cima ou do lado, ou não vai andar na pista tátil, eu tenho que oferecer alternativas. Algumas pessoas vão querer. Ricardo, existe um treinamento das pessoas no Instituto? Existe o próprio Instituto. Sai na rua com as pessoas. Só que a atual instrutora, não vou nem falar o nome, que é nossa amiga, ela não gosta de pista tátil. Ela acha que o cego tem que se guiar só pelo alimento predial. Tudo bem? Então, ou seja, aí tem uma padronagem, né, diferenciada de cores, onde tem ali, inclusive, né? Aqui está o direcional. Então aquele slide anterior tinha aquela derivação aqui, né? Então essa derivação aqui é a continuação daquela coisa. Ali tem um piso tátil de alerta na beira do meio fio. Isso foi feito há 20 anos atrás, tá? Vai funcionar na beira do meio fio, gente? Não. Por quê? Tem que dar um espaço para ele saber. Ele vai dar o passo. É que nem eu sempre brinco, né? Cego não tem ABS. Né? Não é que nem o bip-bip, né? Né? Ele vai ter que ter o tempo, né? O time de perceber que, ou se ele passou por cima da pista tátil de alerta, perceber que acabou a pista tátil e refletir por que aconteceu, por que acabou a pista tátil. Aí ele vai com mais cuidado, com mais cautela e vai ver que tem uma guia rebaixada. E a guia rebaixada, muita gente se ilude, acha que o certo é você fazer a guia rebaixada, harmonizar totalmente com o leito carroçado. Errado. Eu tenho que ter uma pequena, nem que seja 15 milímetros, que nem diz a norma, chanfrado, para que ele possa perceber onde terminou a guia rebaixada e onde começou o leito carroçado. Senão ele vai estar lá andando dentro do asfalto e achando que ainda está na guia rebaixada, né? Então tem que ter esses pequenos detalhes. 15 milímetros salvam a vida. 15 milímetros ele sabe que ele está dentro da rua. Então são pequenos detalhes que às vezes o cara chega lá e mostra todo orgulhoso. Tá aí, Ricardo, resolvemos o problema das guias rebaixadas contigo. Então tudo 100% nivelado com o asfalto. Errou. Querendo acertar de boa vontade, mas errou. Eu tenho que ter essa percepção para o cego. Saber onde terminou a guia rebaixada e começou o asfalto. Então aqui a sarjeta até está muito acentuada. É outra militância nossa aí também, né? A questão das camadas de asfaltamento em Curitiba. Todo prefeito tem que dar uma demão na 15 de novembro e uma demão na Cândido Abreu. É ou não é? Todo prefeito tem que dar uma demão, senão ele não passou por Curitiba. E daí você vê lá na 15 de novembro, na frente da Associação dos Deficientes Físicos, ali quase esquina com a Camões, o asfalto tem mais ou menos uns 30 centímetros de demão. E a calçada está mais baixa que o asfalto. E daí fica aquela valeta entre a calçada, a sarjeta e o asfalto. Isso ali para o cara cair ali e quebrar uma perna, fácil. Ou cair no meio da rua, né? Cair no meio da rua. Tá? Então tem que tomar cuidado também com essa questão da sarjeta. Né? Nós vamos ver outros exemplos dramáticos aqui dessa questão da sarjeta. Ricardo, só uma coisa. No aeroporto Afonso Pena tem pista tátil? Não me lembro. Não tem. E ali é o ponto onde todos os nossos políticos, autoridades, empresários passam, né? Tá bem, se a gente cair no lance do aeroporto, nós vamos ver que cada... Vocês vejam as contradições de uma cidade, né? E é infraero. O aeroporto internacional de Foz do Iguaçu não tem finger. É só escada. Finger é aquela plataforma que encaixa no... Tá? Já viram como é que desce? E não tem ambulift. Ambulift é aquele caminhão que tem aquela plataforma que serve para você descer. Como é que desce uma pessoa do avião, uma pessoa cadeirante lá no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu? 2 pessoas segurando na perna e 2 pessoas segurando no braço, que nem um saco de batata. E a Mara Gabrilli não quis descer esses dias, né? Que eu achei ótimo. Ficou 1 hora dentro do avião, um avião estacionado na pista, não desço, no colo, eu não sou saco de batata.
Mara Gavrilli é tetraplégica, é deputada federal. Eu acredito que a Infraero é um dos ambientes onde mais precisa de uma capacitação. Né? Os aeroportos, agora com a Copa, não estão preparados. Então, o correto, gente, dessa situação de alerta é que isso depois virou norma. Tá? Porque alguém percebeu, vivenciando, que, pô, quando eu vi eu já estava no meio da rua. Pô, mas então vamos recuar 50 centímetros. Então, 2, 4, 6. Então, a guia o piso tátil de alerta fica aqui, para dar tempo do cara não chegar na rua. Né? Dá tempo dele frear, o freio mecânico dele. Né? Essa é uma novidade que nós trouxemos lá da Reatec ano passado. Para quem não gosta daquele bolachão de borracha que muita gente acha que fica feio, e realmente às vezes fica realmente feio na agência do banco, todo em granito importado, né? De repente aquele bolachão de borracha no meio do piso. Tem são adesivos, tá? Que você coloca no piso, tá? Tem inclusive até metálico, eu achei errado isso, porque o metálico é escorregadio. Tá? Mas tem borracha amarela, borracha preta, borracha verde, borracha azul. Você pode mandar fazer da cor da tua empresa. Tá? Essa é uma empresa lá de São Paulo, Andaluz, fabrica é um gabarito, você coloca o gabarito no chão e vai colando aquelas esferinhas. Então o impacto visual é menor e cumpriu a função tátil. Podo tátil. Mas ele cola bem, não tem problema. Veja bem. No trânsito, começa Veja a sair bem. também. Veja bem, a questão cola bem é que nem se eu fosse me reportar, por exemplo, a nossos adesivos estruturais. Eu fiz um shopping lá no portão, no Boqueirão, que o pilar era concreto e o calculista me convenceu que não precisava deixar nenhum inserte metálico, que depois ele colocava o cicador. Mas isso vai colar bem, não vai cair essa laje depois? Eu tenho que confiar também no produto que está sendo. Claro que, lembrando de ontem lá do nosso, até pedir para o Cascais registrar o nosso caderno número 1 do CREA, versa sobre ética e responsabilidade técnica. Tá? Lá na página 47, no campo dos deveres do profissional, está aqui no inciso 3º, a linha F, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Bem, se eu vou usar um produto, e é o cuidado que nós estamos tomando, por exemplo, na Casa Sustentável. O pessoal da Casa Sustentável queria começar a fazer casa de embalagem de Tetra Pak. Olha, legal, ecologicamente correto. E a sustentação disso? Quem é que vai me garantir a estabilidade que essa casa não vai cair, não vai machucar alguém? Porra, eu não tinha pensado sobre isso. Tem que pensar. Eu tenho que me garantir de certificações. Tem um amigo, amicíssimo meu irmão do peito, veio me trazer lá, Ricardo, não dá para incluir esse produto aqui lá na Casa Sustentável? É um adesivo estrutural de primeira linha. Olha aqui, ó, ele arrebenta o tijolo e não descola um do outro. Legal. Vamos levar lá na Lactec, procuramos o Omar Sabag, que é a presidente da Lactec, teste esse produto para nós. Nos dê uma garantia de que eu possa usá-lo. A mesma coisa em relação a essa cola. Eu quero uma garantia de que essa cola vai dar estabilidade ao pontinho que vai ficar preso no piso. Senão eu não vou usar. Eu vou procurar um material certificado. Não só nesse campo, em qualquer coisa que você vai usar na construção, tem que ter a certificação. Senão você assume o risco. A consequência do que acontecer é a responsabilidade sua e não do adesivo. Porque você não pediu essa garantia. É perigoso. É perigoso, tem que tomar cuidado.